Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Bem-vindo, bem-vinda a Meio Ambiente em Pauta Campinas. É uma satisfação estar aqui junto com o secretário Rogério Menezes, secretário do Verde do município de Campinas, e a Heloísa Fagundes, nossa coordenadora de fiscalização ambiental, e eu que também estou aqui com vocês, Andréia Strucker, diretora de licenciamento ambiental, para comentar com vocês como é que a gente controla do ponto de vista preventivo e também como é que a gente evita danos ambientais na cidade de Campinas. A gente controla passivo, a gente pune dano, e no podcast anterior a gente pôde verificar como é que a gente cuida daqueles bens naturais que a gente dialogou lá no primeiro podcast, quando a gente falou de Mata Atlântica, de cerrado, de rios. A gente cuida controlando o que acontece na cidade através do licenciamento ambiental. E hoje a Heloísa, junto com o Rogério, vai contar pra gente como é que funciona a fiscalização ambiental no município, essa também ferramenta da Política Nacional de Meio Ambiente que os municípios podem e devem praticar para trazer qualidade de vida para as pessoas ao proteger o meio ambiente. Mas, Heloísa, conta pra gente o que é fiscalização ambiental, como que ela funciona aqui no município de Campinas. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Como você estava dizendo, Andréa, a fiscalização ambiental ela nasceu na Política Nacional de Meio Ambiente como um instrumento e ela é baseada em ações preventivas e em ações corretivas. Nas ações preventivas, a gente trabalha muito em parceria com a educação ambiental, com outras secretarias, tentando chegar até a ponta, até a população, para evitar que o dano ambiental aconteça. Além das ações de conscientização, de sensibilização, a gente trabalha também com o monitoramento de áreas. Então, por exemplo, aquelas áreas de Mata Atlântica, as unidades de conservação, são áreas prioritárias para que a nossa equipe esteja tendo um olhar diferente, mais aprofundado, monitorando para evitar danos ambientais. Então tem educação ambiental na fiscalização também? Sim, é uma parceria fundamental, porque quando a fiscalização ambiental chega e o dano já aconteceu e a gente aplica algum instrumento repressivo, como por exemplo uma multa, uma advertência, quando a gente embarga uma obra, interdita alguma atividade, tudo isso são medidas paliativas, porque o dano ao meio ambiente já aconteceu, ele já sofreu. Retornar ao que era antes é muito difícil. Então, por exemplo, quando a gente tem uma queimada, queimou uma grande área, a fiscalização pode chegar lá, vai aplicar uma multa, vai pedir uma reparação desse dano, mas o dano aconteceu. Então, o que é o ideal para a fiscalização ambiental de Campinas? Atuar de forma preventiva, ao máximo possível, trazendo o máximo de informação, ocupando espaços como esse, para que a gente consiga evitar o dano. Depois que o dano aconteceu, a gente entra na segunda etapa, que é a etapa repressiva. Heloísa, nessa etapa repressiva, o que você emite? Quais são os atos? Quais são essas sanções? E que isso implica no bolso ou na vida daquele que pratica um crime ambiental, um dano ambiental? Tá. O processo, ele se inicia geralmente de uma denúncia que vem da população. Então, assim, a nossa equipe hoje ela tem 11 servidores para uma cidade de 1.200.000 habitantes. Então, a gente precisa muito do olhar da população que vai, primeiro, constatei um dano ambiental. Ela vai denunciar as denúncias através do 156. Fiscalização vai até o local, constata. Constatado, se inicia um processo. Nesse processo, que a gente vai ver o que a pessoa fez. Ela cortou uma árvore. Qual é a penalidade por corte de uma árvore? A gente vai lá na legislação. A gente não vai ficar aqui discutindo as legislações, mas vai lá. Na prática. É na prática. A legislação fala, cortou a árvore, dependendo do tamanho da árvore, a multa são 900 o FIC. O FIC hoje está quase R$5. Então, quase R$4.500 pelo corte de uma árvore. O valor das penalidades, as penalidades são definidas em lei. Então, o fiscal recebe a denúncia, faz a vistoria e aplica o que a legislação manda. E depende do tipo de árvore, onde ela está localizada? Depende do tamanho da árvore, da quantidade de árvores. São vários critérios técnicos que a gente usa para aplicar essa legislação.
E quais são as principais ocorrências? O que mais chega para você lá na fiscalização ambiental, Heloísa? Olha, em primeiro lugar, acho que maus tratos, né, secretário? Maus tratos aos animais, queimadas, falta de licenciamento ambiental, corte de árvores e despejo de resíduos sólidos também chega bastante lá pra gente. Secretário, a Elo falou dos maus tratos aos animais, né? Campinas também é precursora nessa questão da gestão, né, da proteção e bem-estar animal. Fala um pouco, secretário, pra gente desse tema de maus tratos aos animais. O que acontece? Por que as pessoas acabam cometendo esse tipo de delitos, coitadinhos lá que não conseguem se defender? Conta um pouco pra gente esse histórico desse cuidado que Campinas tem com a nossa fauna, principalmente a doméstica, secretário. Olha, eu acho que a primeira questão é a educação desde pequenino, né? Da gente poder entender que um animal é um ser vivo e que precisa ser tratado com todo o carinho que a gente gosta de receber dos animais, né? E às vezes é a falta de informação que leva a procedimentos inadequados. Então o cidadão vai correr com o seu cão no horário em que está lá o pico do sol, o sol está lá meio-dia, 1h da tarde, e vai correr lá no asfalto. Quer dizer, o cachorro está sendo machucado, o asfalto está fervendo, o cachorro está ali andando. Então a gente precisa entender que cada ato nosso pode provocar um dano ao animal e que a posse deve ser responsável. Por isso, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma adoção lá no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, nosso diretor Wagner, Wagner Bellini, que vai vir aqui para falar só de proteção animal, nós estamos só dando um exemplo dentro do caso que é mais fiscalizado, que é mais punido, que é os maus tratos a animais. Às vezes é uma falta de informação. Outras vezes, realmente, é a pessoa que não tem esse amor à vida, essa compreensão, né, do animal, da importância de cada um dentro da vida no planeta, né? Estamos falando de animais domésticos aqui, principalmente, cães e gatos. Como coisas, né? E não como um ser vivo. Então, a gente até fala, né? O animal, ele não tem dono. Havia uma tradição de compra e venda de animais, de produção, como fosse uma mercadoria a mais, né, Elo? Uhum. E, na verdade, não é isso. No Código Civil, secretário, no Código Civil de 1916, os animais eram considerados res. Res significa coisa. Olha que surreal, né? Como a nossa civilização tratou os animais e que avanço, antigamente. Né? Porque no nosso estatuto, eles já são considerados seres conscientes, seniscientes, né? No Estatuto dos Animais de Campinas. Sim, que é realmente pioneiro, né? Um estatuto muito, muito reforçado. E, como o senhor disse, muitas pessoas maltratam os animais por desconhecimento, né? De levar para passear no horário que está muito quente, ou não oferecer... alimentar, as pessoas deixam os animais sem alimento. Deixam. É incrível. Né? Então, esses casos de proteção animal, eles são muito sensíveis. Tanto que na fiscalização, a gente tem uma equipe especializada em atender esse tipo de ocorrência. Especializada, focada só em proteção animal. E tem que fazer uma triagem, né, Elo? Porque às vezes briga de vizinho não para nessa história de animais, de fazer denúncia do animal do vizinho. Acontece Você vai lá, ele está bem cuidado. E nós vamos em todas as denúncias, né? Porque não tem como, só pelo papel do 156, nós vamos em todas. E várias são isso, são briga, o vizinho não gosta, ou reclama que o cachorro late muito, ou reclama que o galo do vizinho canta, esse tipo de coisa acontece bastante. Aí não tem como fazer o galo não cantar, o cachorro não latir, né? Aí o nosso papel é orientar. Né, orientar o denunciante, orientar a pessoa que foi denunciada. Uma coisa que eu acho muito importante falar também, secretário, é que nós nunca revelamos quem é o denunciante. A pessoa, ela pode fazer um 156 anônima ou ela pode se identificar. A gente pode ver o nome da pessoa ali, mas a gente nunca revela esse nome para quem está sendo denunciado, nem para ninguém. Para as pessoas sentirem segurança também em fazer as denúncias para a gente. Heloísa, nossa coordenadora de fiscalização ambiental, e doutora Andréia, para a gente ter uma ideia, quanto que nos últimos anos, desde o início do fortalecimento, a gente tinha 3 pessoas trabalhando no licenciamento, a Heloísa explicou, eu falei em 10, mas é 10 mais a coordenadora, então são 11. São 11, isso. Então, após esse aumento
de tecnologia, não foi só de pessoas. Não. De tecnologia, Não. uso de imagens. Isso resultou numa ampliação do número de multas. Não é aqui a nossa intenção multar todo mundo. Pelo contrário, a hora que a gente conseguir conscientizar, as pessoas estarem tão conscientes que as multas não acontecem, é o melhor cenário de todos. Sim, com Mas certeza. enquanto isso, aumentou bastante o número de multas, sim. valores, né? Quanto que é Lá isso em hoje 2000 representa para a prefeitura? Lá em 2013, Para onde vai esse dinheiro? Em 2013 eram 0, né? A gente não aplicava nenhuma multa à fiscalização. Como ela nasceu junto ao licenciamento, a gente fazia um trabalho burocrático, administrativo, não recebia nem denúncias. Hoje, ao ano, em média, a fiscalização aplica cerca de 5 a 6 milhões em multas anuais. No acumulado, já passamos de quanto? Nessa última década? Nessa última... Uns 5, 6 milhões por ano. Por ano, Sim, em 10 anos, na média, uma pela outra. Né? Deve dar uns 50, né? Deve dar Eu não fiz essa conta ainda. E esse Mais dinheiro vai 50 para o fundo milhões. ambiental, Pro fundo que vai ambiental. investir em ações ambientais do município de Campinas. Olha que interessante, as taxas do licenciamento ambiental e o dinheiro da fiscalização Vai pro fundo. ambiental, que volto a dizer, ninguém quer sair por aí multando, mas a gente só multa porque as pessoas estão transgredindo a legislação que foi previamente estabelecida. A pessoa sabe que ela não pode tirar. Vamos falar de árvore. Mas é proporcional, secretário. O aumento das multas também é proporcional ao aumento das vistorias preventivas. Então, lá atrás, a gente não fazia nem a prevenção, nem a correção. Hoje, a gente aumentou em multas, mas a gente aumentou muito mais nas orientações, nas prevenções, né? Nas ações integradas. Então, é proporcional. Em primeiro lugar, maus tratos de Em animais. primeiro lugar, maus tratos. Em segundo lugar, seria o quê? Movimentação de terra Queimadas. queimadas. Isso é um problema que nós precisamos tratar, doutora Andréa. Acabou de ter uma queimada no Canadá que praticamente fechou a cidade de Nova York. Vocês têm noção do que é isso? Do que uma queimada traz para uma cidade, para um bairro, para as pessoas? Secretário, quais são os impactos na queimada, na vida das pessoas? Olha, doutora André, primeiro que os mais vulneráveis, que são as nossas crianças e os nossos idosos, são os mais impactados em termos de saúde pública. Saúde. Porque, em geral, a criança ela tá lá, Sim. o pai e a mãe tá trabalhando, ela tá lá com alguém cuidando da criança, o idoso que já não tem muita mobilidade, fica lá na casa e entra aquela fumaceira porque alguém resolveu ter a ideia de jirico, de botar fogo em cima de lixo no terreno vizinho. A pessoa não tá ali dentro da casa dela, respirando monóxido de carbono, respirando gases tóxicos quando você tem queimada de plásticos, por exemplo, que isso é aquela Sim. fumaça preta, né? Altamente perigosa. Então, assim, primeiro, gente, nós precisamos entender o impacto social da queimada. O impacto biológico, Ambiental. ecológico da queimada é o seguinte: aquele terreno queima rapidinho, tem uma mata ali do lado, pega fogo na mata, a mata é a casa dos animais. E aí é passarinho com ninho queimado, é bicho que corre para cá, bicho que corre para lá, e acaba causando verdadeiros desastres ambientais quando pega um fragmento desse inteiro. Que trabalho que a prefeitura tem feito sobre isso, Elô? Fala um pouco dessa Campinas Sem Queimadas, é isso? A prefeitura tem uma campanha para tentar evitar que as queimadas aconteçam em Campinas. A gente tem uma legislação específica aqui sobre queimadas para o município de Campinas. Ela foi feita em 2020. Agora, nos meses de maio a setembro, a gente tem uma operação chamada Operação Estiagem. Ela é coordenada pela Defesa Civil, mas com a participação do Verde, do Corpo de Bombeiros, Sanasa, Serviços Públicos, diversas secretarias, que buscam evitar que aconteçam as queimadas. Então, com monitoramento de áreas que reiteradamente sofrem queimadas, com ações de sensibilização com a população, panfletagem, spots na rádio educativa com as mensagens, faixas pela cidade, tudo isso para tentar evitar. Como o senhor disse, quando acontece um incêndio numa mata, os danos ambientais são muito altos e é muito, assim, acho que as pessoas não têm muita noção, mas você enfrentar o bombeiro, né, o técnico enfrentar um fogo em mata é muito perigoso, porque você está entrando, os animais estão saindo, né, então eles, risco de acidente com animais peçonhentos, risco de diversos riscos. Então, o enfrentamento do incêndio florestal é totalmente diferente de um incêndio de uma casa, de um prédio. E só voltando naquilo que a gente falou do Fundo de Meio Ambiente, que o dinheiro das multas ambientais vai para o fundo,
Esse fundo ele é acessado por qualquer órgão da administração pública que atue na área ambiental. Exatamente. Então, esse ano, o Corpo de Bombeiros acessou o nosso fundo, né, nós, numa parceria, para comprar um implemento para os caminhões, para as viaturas dos bombeiros, para ajudar. Isso, para ajudar no enfrentamento do fogo em mata, que é bem diferente do fogo residencial, né, da nossa cidade. Gente, porque com essa mudança climática, com essas estiagens cada vez maiores, a gente pode jogar bituca de cigarro, a gente não pode botar fogo no quintal, como o secretário falou, não pode soltar balão, a gente precisa cuidar do meio ambiente, da nossa saúde, como o secretário deixou claro, e até não chegar nesse nível de uma queimada, de acabar até com as nossa vida, né? Sim. Porque quando a queimada é muito forte, a gente pode não conseguir se deslocar, não conseguir respirar, ter problemas enormes, inclusive econômicos. Então, isso significa um retrocesso que nós não queremos. E é por isso que a gente está aqui, gente. É por isso que a gente está aqui, junto com o secretário do Verde, Rogério Menezes, com a Heloísa Fagundes, nossa coordenadora de fiscalização ambiental, e eu, André Struck, do licenciamento ambiental, para, de uma forma muito descontraída, e trazer para vocês o que a gente faz, como que a gente faz e o quão é importante vocês estarem junto com a gente, protegendo o meio ambiente, assegurando que vai dar tudo certo no município de Campinas e a gente não vai passar por nenhum dano ambiental. Quiçá onde a gente chegue, né, que as pessoas entendam quanto é importante a gente cuidar da nossa cidade, a gente cuidar do nosso planeta. E, gente, aqui em Campinas nós temos um canal de denúncia que a Heloísa anotou e eu reforço aqui para vocês. 156. Inclusive, a denúncia pode ser anônima, não tem problema nenhum. Mas, como o secretário disse, usem essa denúncia com parcimônia. Nos comunique quando realmente houver dano ambiental. Porque a equipe é reduzida, a gente tem muito trabalho preventivo, inclusive, para fazer. Então, seja parceiro, caminhe com a gente e vamos cuidar de Campinas, vamos cuidar do meio ambiente da nossa cidade. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês e a gente encerra este podcast de fiscalização ambiental. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.